paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos no meu canal. Irmãos, eu queria pedir uma coisa, se você ainda não é inscrito, que se inscreva. Eu não costumo pedir, como eu já falei num vídeo anterior, eu não costumo pedir para as pessoas se inscreverem, likes, essas coisas eu nunca fiz. Mas de uns tempos pra cá, como eu já falei, surgiu uma necessidade que é aquela aba comunidade, que eu não tenho ainda, no meu outro canal eu tenho, só que essa aba só é ativada a partir dos 1000 inscritos e eu só tenho 500 por enquanto. E então eu preciso dessa aba porque eu tô com algumas ideias para fazer, né? Através dessa aba eu consigo mandar pequenas mensagens de texto para os meus inscritos, né? E não só para os inscritos, para todos. E eu tava com algumas ideias, às vezes o Senhor coloca no meu coração algumas mensagens específicas para pessoas específicas que eu não conheço, tipo, por exemplo, manda falar pra Débora que eu vou curar a dor nas costas dela. Um exemplo, tá, irmão? Só que eu não tenho como chegar nessas pessoas e às vezes fazer um vídeo inteiro só pra passar uma pequena mensagem é um pouco de exagero, então essa aba vai ser bastante útil pra mim, mas ela ainda não tá ativa por falta de inscritos. Então, se você puder me ajudar, se você não é inscrito ainda, se inscreve. E se você sentir no coração, compartilha, né? Não sai compartilhando aleatoriamente. Pede para o Espírito Santo te guiar qual vídeo e para quem, tá certo? Então, isso me ajuda bastante, tá certo? Então, chega de bababá, bora pro vídeo. Então, irmãos, indo direto ao tema, hoje eu vou falar a respeito das aparências do mal. Tem aquele versículo na Bíblia que diz que a gente deve se abster da aparência do mal. Qual que é a diferença da aparência para o mal propriamente dito, né? Só que, fazendo um parênteses, gente, esse vídeo é focado mais nas pessoas que são de fato cristãs, tá? Que já seguem a fé cristã. Se você ainda não é cristão, se você não tem um conhecimento ainda do evangelho, as coisas que eu tô falando aqui não se aplicam a você, tá? Então você não se sinta incomodado. Se mesmo assim você quiser ficar para entender um pouco mais, para aprender, né, sobre como que a fé cristã funciona, fica à vontade, tá? Mas não se preocupa porque não se aplica a você. É uma coisa para nós, uma coisa interna, tá? Então, irmãos, qual que é, né, voltando, qual que é a diferença da aparência do mal para o mal propriamente dito, né? O mal propriamente dito é o pecado em si, certo? Então, existem cristãos que estão cometendo pecados públicos, pastores que estão em adultério, estão fornicando, estão roubando às vezes dinheiro do povo, outros cristãos também que às vezes estão cometendo grandes pecados e continuam lá como se nada tivesse acontecido, tá? Isso daí é um mal propriamente dito e é muito grave. Mas existe também uma coisa chamada aparência do mal, que é algo que a gente precisa tomar cuidado. Tá, mas o que de fato é essa aparência e quais são os limites, né? Qual é o equilíbrio que a gente tem que ter, né? A gente tem que se abster de tudo? Será que a gente tem que viver privado 100% de tudo? Será que é parcial? Como é que isso funciona, tá? Um exemplo, né, de aparência do mal seria, por exemplo, a pessoa é cristã, segue a fé cristã, mas é convidado por uns amigos para ir numa boate, por exemplo, um exemplo. Aí a pessoa, para não decepcionar os amigos e tal, acaba indo. Ela fala, não, mas eu não vou fazer nada de errado, eu não vou beber, não vou fazer nada, eu vou ficar lá quietinho no canto. Ok, a pessoa pode realmente não ter cometido nenhum pecado, porém isso daí tem uma aparência muito ruim, certo? Vai causar escândalo, vai fazer as pessoas pensarem, poxa, o que acontece com esse cristão, né? E isso pode causar problemas. E quando você escandaliza um outro irmão e faz com que ele perca a sua fé, o verdadeiro escândalo, irmãos, não é quando a pessoa fica tipo, oh meu Deus, credo. O verdadeiro escândalo é quando isso leva a pessoa a cair, né? Então, se você levar outros irmãos a cair, de fato, isso acaba se tornando pecado. Então, nesse contexto,
Vocês entenderam, certo? Gente, essa xícara é quadrada, então tem que tomar na ponta, porque senão vira tudo na gente. Eu não sei que ideia de fazer uma xícara quadrada. Bom, mas continuando. Só que assim, irmãos, eu dei um exemplo bem drástico aqui, né? De uma coisa que é bastante óbvia. Porém, existem coisas mais delicadas e sutis do nosso dia a dia, né? Que às vezes a gente fica um pouco confuso sobre como a gente deve proceder, né? E qual que é a linha de pensamento que a gente tem que ter. E muitas vezes a gente também não sabe discernir aonde que acaba o mal e onde que é a aparência do mal e qual que é o limite da nossa liberdade, certo? Um exemplo bíblico que tem, né, que fala sobre a questão da lei, que é a questão daquela passagem que os fariseus chegam para Jesus e começam a criticar o fato dos discípulos comerem sem lavar as mãos, tá, irmãos? Comer sem lavar as mãos, óbvio que é uma coisa que não faz bem para a saúde, porém não tem nada a ver com o espiritual e também não tem nenhum lugar na lei dizendo que isso é pecado, certo? Então, irmãos, muitas vezes as pessoas confundem, né, as coisas, o que convém e com o que é de fato pecado. Uma coisa importante, irmãos, a gente saber, antes, né, de explicar tudo isso, é que uma vez que Jesus veio, ele nos lavou com o seu sangue, como vocês sabem, e nós fomos perdoados, nós somos limpos do pecado. E o que salva a pessoa é o sangue de Cristo, é a graça, né, através do sangue de Cristo, e não as obras, porque nós não somos salvos pela lei, nós somos salvos pela graça, é isso que está escrito na Bíblia, certo? Então, se é a graça que salva, se é o sangue de Cristo, portanto, não são as obras da lei, o que significa que a gente cumprir as leis, a gente cumprir regras, a gente fazer isso, fazer aquilo, tudo certinho, isso por si só não traz salvação, isso é consequência, tá? Porque quando a gente entrega o nosso coração para Jesus, certo? E a gente tá debaixo do sangue dele, a gente começa a ter um relacionamento com ele, a nossa natureza começa a mudar, certo? Então a gente começa a pensar como ele e a gente começa a ter repulsa do pecado. O pecado começa a se tornar algo imundo. Vocês já passaram por isso? Não é uma coisa assim que você tem que fazer força, nossa, eu não vou pecar. É uma coisa que você começa a não gostar mais, você não quer mais aquilo para sua vida. E mesmo que eventualmente você acabe escorregando, isso é algo que te faz muito mal, né? Então você acaba se reerguendo e procura não cometer mais aquele pecado. Porque, irmãos, é muito desagradável, certo? Então, seguir as leis, elas são consequência. Porém, irmãos, a gente não segue mais leis ao pé da letra, certo? Porque Jesus, ele trouxe algo que está acima da lei. Estar acima da lei não significa anular a lei. Significa que a gente tem entendimento, a gente tem bom senso, né? Ele trouxe algo chamado bom senso, que é o Espírito Santo. Então, a gente pode observar a lei e fazer uso dela com sabedoria. Porém, a gente não está mais refém dela de uma forma rígida, de uma forma literal. E a Bíblia nos prova isso. Irmãos, Romanos 4:14. Eu tô tentando colocar aqui numa versão um pouco mais simples, tá? Para ficar mais fácil de entender. Pois se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é inútil, porque a lei produz a ira, e onde a lei não há transgressão. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça, e seja assim garantida a toda descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm fé. A fé de Abraão, a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. Então, irmãos, olha o que está escrito logo aqui. Pois se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é inútil. Ou seja, a gente não é salvo pela lei, né? Por cumprir a lei.
A gente é salvo pela fé, e pela fé no sacrifício de Jesus Cristo, que consequentemente trouxe o sangue dele e trouxe a sua graça. Tudo isso tem a ver com a gente acreditar que Jesus nos salvou, certo? O que significa que não adianta a gente ficar cumprindo milhões de regras, milhões de leis, milhões de coisas, porque isso não vai nos salvar, tá certo? Isso é, na realidade, uma questão de consequência, né? A gente vai desenvolvendo as características de Cristo na medida que a gente vai se aproximando dele, na medida que a gente vai se enchendo de graça. A gente vai indo de graça sobre graça, né? De fé em fé, e a gente vai crescendo. Obviamente, existem aquelas pessoas que fazem uso desse argumento para pecar, né? Tipo, já que eu tô salva, agora eu vou pecar à vontade. Essa pessoa não se converteu de verdade, né? Ela não se arrependeu. Então, não é válido para ela, certo? Ou seja, a gente não vive debaixo de lei. A gente não é salvo pelas regras, certo? Porém, ainda assim, a gente tem que tomar cuidado com as aparências, como eu falei para vocês, para não causar escândalos. Na realidade, a gente tem liberdade em Cristo. Tem aquela palavra que fala, né? Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se a luz que em ti há são trevas, quão grandes são tais trevas. Então, irmãos, na medida que a gente vai ganhando a liberdade em Cristo, que a gente vai buscando um relacionamento com Ele, nossos olhos vão se tornando bons, o que significa que a gente começa a ser puro como uma criança, a gente começa a não ver mais maldade nas coisas, sabe, irmãos? Eu lembro que logo no início, né, quando eu comecei, assim, eu via maldade em tudo, sabe? Assim, eu ficava, tudo era demoníaco, tudo era maligno, tudo podia tirar a minha salvação. Mas hoje eu já vejo as coisas de uma maneira diferente, né? Eu começo, não que eu tenha chegado lá, né? Que eu seja perfeita, mas meus olhos começaram a se tornar puros e eu comecei a ver as coisas de uma maneira totalmente diferente, tá certo? Irmãos, a gente não consegue viver debaixo de legalismo de forma alguma, a não ser que a gente cumprisse toda a lei à risca, ao pé da letra, e se isso tivesse sido possível, Jesus não precisava ter vindo, certo? Não era possível, então por isso que Jesus teve que vir, ou seja, a gente não consegue cumprir. O que a gente faz é observar a lei e aplicar ela com sabedoria do Espírito Santo, certo? Mas voltando ao tema das aparências do mal. Apesar da gente ter essa liberdade em Cristo, a gente tem que tomar um certo cuidado com essas aparências, certo? Mas quais são os limites, ok? A gente não consegue, por exemplo, mudar as coisas de uma forma muito radical. Por exemplo, irmãos, eu não guardo o sábado, certo? Não estou atirando pedras, nem condenando, acho que cada um faz o que sente no coração, cada um tem o seu pacto com Deus, e se a pessoa está fazendo um sacrifício por amor, é super válido, Deus sabe o que está no coração, mas eu, por exemplo, não guardo o sábado porque eu não tenho esse entendimento, não é a minha realidade, eu não vou fazer isso, certo? Mas eu tenho que ter esse bom senso para saber o que convém e o que não convém. Eu não vou entrar numa boate, por exemplo, certo? E tem outras coisas que eu procuro me abster. Depois que eu comecei a me tornar uma pessoa mais pública, que eu comecei a pregar o evangelho nas redes sociais e tudo mais, eu comecei a ter certos cuidados com coisas que antes eu não me importava tanto. Por exemplo, como uma questão das vestimentas, né? Não que algum dia eu tenha me vestido de uma forma mais ou melhor, não que algum dia eu tenha me vestido de alguma forma indecente, né? Mais indecente, parece que eu sou muito indecente, né? Brincadeira. Não que algum dia eu tenha sido assim, mas como eu tô expondo a minha imagem, como eu tô representando Cristo, né? Eu tomo cuidado com certas coisas,
né? No dia a dia, na minha vida pessoal, às vezes eu não tô prestando atenção. Eu lembro que uma vez eu coloquei um vestido branco, super bonitinho e tal, tava, né, me achando lindinha. E depois que eu voltei pra casa, que eu passei na frente do espelho, que eu percebi que o vestido tava super, super transparente. Tinha sido um descuido, gente, não tinha nada a ver com o pecado, foi uma coisa totalmente aleatória, falta de atenção, né? Essas coisas acontecem, só que por eu estar representando Cristo, eu acabo tomando um cuidado um pouco mais dobrado, né? Um exemplo, antigamente, às vezes eu colocava fotos minhas na praia, tal, em roupa de banho, e hoje eu procuro evitar, porque eu sei que tem pessoas que vão se escandalizar, que vão achar que já começa a apontar, ó, tá com pombagira, tal, não sei o que, sabe, essas coisas. A gente tem que tomar cuidado, sabe, irmãos? Tanto no sentido de não escandalizar os outros, como se poupar também de certos transtornos, né? Então eu comecei a tirar algumas fotos minhas, não sei se eu consegui tirar todas, e também comecei a evitar certas coisas, né? Roupas também, assim, sempre o mais fechado possível. É claro que eu não vou vir aqui com uma roupa até aqui, né, irmãos? Porque não condiz com o meu eu também não posso ser uma pessoa falsa, né? Ser uma coisa publicamente e pessoalmente ser totalmente diferente, tem que ser autêntica. Mas eu tô querendo dizer assim no sentido da gente não se expor excessivamente. Um exemplo, eu tenho, né, um irmão na fé, um irmão muito querido, acabei tendo muita amizade com ele, conheço desde criancinha. E esse irmão, ele era fisiculturista, sabe? Fisiculturista, é isso. Ele era fisiculturista e ele gostava muito de ficar postando, né, fotos no Face, assim, sem camisa, mostrando os músculos e tal. Isso não é pecado, irmãos, de forma alguma, né? Porém, ele exagerava um pouco, sabe? E isso às vezes era um pouco constrangedor, né? Porque eu sou uma pessoa casada e às vezes as pessoas falavam: nossa, quem é aquele rapaz todo musculoso lá sem camisa que é amigo seu, sabe? E então, às vezes o irmão acabava me colocando em situações embaraçosas por conta dessas fotos dele, né? É claro, irmãos, que tudo tem um bom senso, né? Se ele for na praia, é claro que ele vai ir sem camisa, né? Ninguém vai na praia todo vestido, assim como você não vai num shopping de biquíni, né? Cada lugar, cada um tem um momento adequado, certo? Mas, às vezes o irmão faltava bom senso, entendeu? Eu sou um pouco tímida, nunca consegui chegar nele e falar: irmão, toma cuidado com isso. Eu devia ter falado, né? Mas hoje ele já é casado e tudo, e passou um pouco dessa fase, graças a Deus. Mas é só um exemplo para vocês entenderem certos tipos de coisas que a gente deve tomar cuidado, certo? É pecado? Não. Mas será que convém? Né? Como Paulo mesmo fala, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. E é importante a gente ter essa consciência, né? Não só no sentido da gente tomar cuidado com relação a gente não julgar os nossos irmãos. Vocês querem ver um exemplo? Tatuagem, por exemplo. Eu não sou fã de tatuagem, nunca gostei de forma alguma, nem se eu quisesse, eu nunca faria. Não é meu estilo. Mas a questão não é essa, né? A Bíblia fala que a gente não deve marcar o nosso corpo e tal, etc, etc. E tem muitas pessoas que usam esse argumento para dizer isso é pecado e tal. Mas no mesmo lugar que está dizendo isso, também está dizendo que é pecado comer carne de porco. Também está escrito que é pecado você não guardar o sábado. E mais uma lista de 1 milhão de coisas que acredito que você não cumpre nenhum décimo dessa lista, certo? Será, então, que a gente tem direito de atirar pedras nas outras pessoas? Né? Às vezes você vê o irmãozinho lá na igreja, olha só, fez uma tatuagem, meu Deus, tá em pecado. Será que isso tá certo, irmãos? Ou será que a gente também tá descumprindo leis, uma porção delas, né? Você consegue cumprir todas as regras? Você consegue cumprir todas as leis? Gente, eu não consigo, né? Não vou, nem tento, né, cumprir tudo, porque é impossível. O que eu posso fazer é me relacionar com o Senhor Jesus,
né? Buscar orientação e sabedoria do Espírito Santo, certo? E procurar evitar as aparências do mal de uma forma sábia, certo? Um exemplo, sempre que eu venho aqui no YouTube e tudo, eu procuro ter uma aparência que não seja exagerada, sabe? É claro que eu não vou julgar outras irmãs que fazem diferentes, cada um faz do seu jeito. Vocês veem que eu nunca, assim, exagero na maquiagem e tudo, sempre procuro ter um pouquinho de cuidado, tá, irmãos? Mas, claro, com equilíbrio. Às vezes, quando eu me empolgo, assim, né, que é bom pra mim, irmãos, eu venho aqui, eu me arrumo, tudo, isso faz bem pra minha autoestima. Eu tinha muitos problemas de autoestima, e isso ajuda a me curar. Eu me sinto bem, sabe? O Espírito Santo tá tratando, ele tá me curando dessa maneira, né, pra eu me sentir bem. Eu tive, né, e até hoje ainda tenho traços de, como é que é o nome? Anorexia, né? Nunca cheguei a ser magérrima assim, mas eu sempre tive essa coisa de me sentir gorda, sempre, irmãos. Sempre foi uma luta interna, muito, que é uma coisa que Deus está tratando até hoje. Mas eu vim aqui colocar uma florzinha no cabelo, sabe? Um vestido, uma roupinha bonitinha, né? Arrumar esse meu cenário aqui atrás. É uma coisa que ajuda eu me sentir bem comigo mesmo, é um tratamento que o Espírito Santo tá me dando, e eu sei que vem de Deus, porém eu procuro ter equilíbrio, né? Tem irmãs que às vezes passam um pouco dos limites e acabam aparentando, né, trazendo uma aparência do mal, de uma forma assim, que às vezes faz mal, né? Não que seja pecado, mas que às vezes não convém. Vocês estão entendendo, irmãos? Então é isso, irmãos, é isso que eu tinha para dizer para vocês. Sejam equilibrados, levem em consideração que vocês estão expostos muitas vezes, principalmente pessoas que estão expostas em redes sociais públicos, né? E também na vida pessoal também, porque a gente está sempre sendo observado. E o inimigo, ele procura, às vezes, uma brechinha desse tamanho, sabe? Eu não tô dizendo que a gente tem que ser refém dos religiosos, tá? De forma alguma, porque isso destrói a nossa saúde mental, não dá, tá, irmãos? Mas eu tô falando de um pouco de bom senso. Tem uma irmã que eu já falei pra vocês dela, não vou citar nomes, mas ela é uma irmã que eu admiro muito, e ela tem um testemunho lindo, e ela tem um canal que já tá bem grandinho, em que ali ela fala muito do amor de Deus e conta muitos testemunhos e tal, e ela mostra bastante da vida pessoal dela. Porém, ela tá sendo muito atacada, né, por religiosos, né, por conta da aparência dela, da forma dela de se vestir e várias outras coisas. Mas ao observar a irmã de longe, né, sem julgamento, eu percebo que às vezes eu não acho que a irmã seja pecaminosa nem nada. Eu conheço a irmã, eu sei que ela é uma pessoa que tem relacionamento com Deus, mas eu percebo que às vezes ela não tem, às vezes, uma certa sabedoria, né, com essas pequenas coisinhas. Às vezes ela se expõe demais na vida pessoal dela e coisas que ela faz no dia a dia que pra ela tem a liberdade, ela tem paz no coração, porém nem todo mundo vai entender, né? Então, às vezes a gente tem que tomar um certo cuidado, tá, irmãos? Não só na internet, né, como eu já expliquei, mas também na nossa vida particular, né? Pensa que as pessoas estão ali te vendo, né, te observando, né, tanto as pessoas de fora como os próprios irmãos, e às vezes pode pegar mal. É claro que a gente não consegue ser 100% isso, tá, irmãos? Eu já contei um exemplo aqui pra vocês, que uma vez tava tendo uma festa da família e tal, não sei o que. Os familiares do meu esposo não são convertidos nem nada, nenhum problema, tá? Super respeito. Mas tava tendo uma festa e eu fui com meu esposo, porque mandaram a gente ir lá comprar coisas pra festa. E entre essas coisas eram bebidas alcoólicas, né? E não era pouquinho, era tipo um carrinho, né? Cheio. E eu tava junto, o que é que eu posso fazer, né? E aí, nem eu nem meu esposo bebemos, a gente tava comprando pros outros, a pedido dos outros, apenas obedecendo. E aí, né, juntamos tudo que precisava no carrinho, e aí chegamos no caixa,
Meu esposo falou, eu esqueci negócio, vou lá buscar. De repente me vejo eu, né, cristã, servindo a Deus com um carrinho lotado de bebida até o topo, irmãos. Acontece, tá? Acontece, a gente não consegue evitar todas as situações, né? Poderia passar meu irmão e falar, meu Deus, né, a irmã caiu, olha só. Mas é por isso que a gente não pode julgar, né, irmãos? A gente não pode julgar pelas aparências, né? A gente olha um irmãozinho dentro de um contexto que você às vezes não sabe qual é e você já vai tirando conclusões. Tomem cuidado com isso. Tô falando porque eu mesma já fiz coisas assim, tá? De olhar o irmão e falar, nossa, tem uma coisa errada com ele, e às vezes não tem nada a ver. Às vezes foi, a pessoa tava no lugar errado, na hora errada, né? E é bem complicado. Se a gente tiver paz de que os nossos irmãos não vão nos julgar, fica bem mais fácil, tá? Então procure não fazer isso com outras pessoas. E é isso, irmãos. Até o próximo vídeo. A paz do Senhor Jesus.